Duarte, vamos falar de futebol? Vamos lá então, vamos a isso. É difícil ser árbitro em Portugal? É, não apenas em Portugal, Só para ficar claro, aqui neste programa a culpa não é do árbitro. pronto, mas é a primeira vez que isto acontece, portanto, para ficar claro, eu estou surpreendido. Sabemos, porque está estudado e porque nos preparamos para isso, que os minutos finais são os piores. Mas também tem coisas boas, não tem? Ser árbitro? Tem tudo bom. E podia haver porque era humano, era normal, era a nossa carreira. Claro. Mas nós estávamos muito a torcer por Portugal. Deu-te mais prazer final do Euro ou final da Champions? Deu-me só a final da Champions por uma razão, foi a primeira. Há jogadores que tu sabes que caiu na área e tu dizes, pá... Aprendes, vais aprendendo com o tempo, não é? Quantas leis do jogo é que há, Duarte? 17. Humanizar a figura do árbitro, que é o que nós estamos a fazer aqui. Duarte, vamos falar de futebol? Vamos lá então, vamos a isso. Malta, aí mais um podcast sobre futebol. Hoje tenho o primeiro convidado do mundo da arbitragem, Duarte Gomes, alguém que eu me habituei a ver a arbitrar nos jogos em Portugal e que teve uma história longa na arbitragem em Portugal. Ele vai falar sobre isso. Muito, demasiado longa. Portanto, uma coisa... Chegou novo à arbitragem, chegou novo ao topo da arbitragem, portanto é alguém que anda aí a falar muito sobre futebol, sobre a arbitragem, portanto é porreiro para falar comigo também. Duarte, obrigado por te juntares a mim, espero que te divirtas com isso. Olha, eu normalmente pergunto às pessoas, digo às pessoas, pá, diz lá quem é que é o Duarte Gomes, mas a malta conhece toda, mas mesmo assim eu acho que é interessante, quem é que é o Duarte Gomes fora da televisão e fora da arbitragem? Olha, por incrível que pareça, e por muito que a imagem exterior não tenha sido essa durante a carreira, é uma pessoa muito tranquila, muito bem disposta, de muito bom humor, de bem com a vida, um bom chefe de família, digo eu, espero ser, não é? Muito ligado à família, muito ligado aos meus, muito cioso da minha liberdade, das práticas altruístas. Olha, sou um tipo porreiro, com defeitos e qualidades. Duarte, diz-me uma coisa, é difícil ser árbitro em Portugal? É, não apenas em Portugal, mas em Portugal também e em particular nos países latinos, como deves imaginar, não é? Onde a paixão pelo futebol é muito maior e os sentimentos exteriores são muito mais empolados. Portanto, nós gostamos muito de futebol, nós somos apaixonados pelo futebol, ao contrário, por exemplo, dos nórdicos, que gostando do jogo também têm outros hobbies, outros passatempos, outros desportos, também os americanos, americanos do Norte. Nós, americanos do Sul, Turquia, Grécia, Itália, Espanha, somos uns fervorosos adeptos do futebol e nesse contexto é de facto muito difícil ser árbitro, até porque o escrutínio é muito grande e nós estamos em permanente exposição e nunca pelas melhores razões, como é óbvio. Só para ficar claro, aqui neste programa a culpa não é do árbitro. Pronto, mas é a primeira vez que isto acontece, portanto, para ficar claro, eu estou surpreendido. A culpa é sempre do árbitro, não é? Olha, do árbitro. E quando chegavas a casa, a tua família, a culpa também era do árbitro? Com a família não, mas quando havia culpa do árbitro, e houve muitas vezes culpa do árbitro em erros, em lances, obviamente em jogos difíceis, que correram mal, em que as decisões não foram as melhores, havia a constatação que tinha havido erros, não havia, era o julgamento de praça pública antes o apoio de que para a próxima vai correr melhor, não é? Olha, mal seria se não fosse. Corrijo-me se eu estou enganado, a ideia que eu tenho, e agora tentando um bocado a brincadeira, é que ser árbitro, se para ser jogador de futebol tens de ter paixão, para ser árbitro tens de ter ainda mais, porque eu lembro-me poucas vezes de chegares ao final dos jogos assim, ganda árbitro, é ganda jogo que o árbitro fez. Há sempre alguma coisa, ou é o fora de jogo, ou é a falta a carrinho que devia ser amarelo. Sentes que por vezes o trabalho do árbitro, em qualquer nível, eu não diria desrespeitado no sentido lato da palavra, mas do ponto de vista de não se entender a dificuldade do processo? Mas podes dizer desrespeitado, porque desrespeitado? Porque repara que é uma função muito sensível, isto é uma questão até histórica, que não vamos perder tempo com isto, mas a primeira vez que apareceram árbitros no futebol moderno, apareceram porque o futebol já não chegava ao capitão dizer para tudo, ou o jogador dizer para tudo, como fazemos na escola, não é? Isso. E, portanto, quando o árbitro aparece, portanto, o futebol tinha crescido, já havia mais pessoas a ver, já havia mais interesse público, o gritar falta e para tudo já não funcionava, dava em tareia,
ele aparece como o desmancha-prazeres. Ou seja, ele cortou aquela pureza do jogo livre dos pátios da escola e da rua lá de casa. Portanto, nós somos conotados desde sempre pela alma negativa que paira sobre o jogo, percebes? Os meios evoluíram e hoje em dia essa conotação está exponenciada ao máximo, imediatizada ao máximo. Sendo certo que de facto é uma função muito difícil, percebes? Muito mais difícil do que as pessoas podem pensar. E não é apenas da decisão em si de marcar o penalti bem ou o cartão vermelho, é gerir homens, são 22 jogadores, são 30 e tal pessoas nos dois bancos, são 50 mil nas bancadas, são eventualmente 1 a 2 milhões em casa, nos jogos mais importantes, e tu tens que perceber que a tua decisão tem consequências dramáticas e sentes todo esse peso em cima de ti, sendo tu tão homem com qualquer outra pessoa, percebes? E portanto é desrespeitado porque as pessoas não gostam, mas é também muito difícil, de facto, é mesmo muito difícil. E é preciso ter muita paixão. Tu lembras-te do primeiro jogo que entras, deixa lá, só um jogo grande em que tens esses milhares na bancada e tens a pressão brutal dos mídias. Lembras-te desse primeiro jogo? Lembro-me, foi como correu pior até hoje. Porra. Correu muito mal, errei que me fartei. E deixa-me dizer-te agora à distância, com toda a humildade, que esse jogo teve jogadores a mais, experiência a mais de todos eles e árbitro a menos. Porque eu era de facto muito tenrinho, ou seja, eu fiz o meu primeiro clássico, neste caso derby, com 27 anos. E estamos a falar de jogadores como Pedro Barbosa, Rui Jorge, João Pinto, Paulo Bento e uma série, João Manuel Pinto, uma série de malta já na altura muito peso, com muita artimanha, com muita experiência e fizeram uma vida negra, não é? Deixa-me que te diga mais ou menos assim, obviamente isto num contexto... Barbosa! Sim, não só, o Rui Jorge, aquela malta difícil, o jogo era muito tenso, eles estavam muito picados, o Jardel... um jogo muito, muito difícil, com muitos erros, em que eu te digo hoje, lá está, porque tenho que ser sincero, eu não estava preparado para aquele jogo. E, portanto, foi o 2002, desculpa interromper, foi o 2002? Foi 2001. 2001. Sabes que foi o Sporting Benfica, não é? Foi. Olha, sabes que... Benfica Sporting. O Benfica Sporting, sim. Eu estava nesse... fui ver esse jogo. Eu sou Sportingista. O famoso lance do Jardel, exatamente. E tu sabes que esse lance, que é um lance de penalti mal decidido, como é óbvio, fruto de uma grande habilidade... Pai, sou Sportingista, fizeste bem, não digas isso. Não, ele enganou-me bem. Mas tu sabes que no futebol isto é mais ou menos assim, o enganado é o malandro e o enganador é o profissional. É verdade. Portanto, faz parte. Eu fui bem enganado e ele diz que fez o trabalho dele. Isso. Pronto, eu até hoje ainda levo com esse jogo e já passaram quase 20 anos. Eu, por acaso, agora que falas nisso, eu estava a ler ontem, não sei se foi que tu descreveste, dizias para o jogo, não é? Que a ideia que tu tens é que esse jogo ainda não acabou, não é? Não acabou porque está na memória das pessoas e, consequentemente, na minha. E deixa-me dizer, eu falhei muitos mais penaltis depois disso. E errei muito mais vezes depois disso, para várias equipas. Claro. Mas esse, por alguma razão, e nós estamos a falar, atenção, de um jogo que aconteceu em dezembro, ao contrário do que a malta diz, que foi o jogo da época, que decidiu campeonatos, estamos a falar de um jogo que aconteceu ainda a meio da primeira mão, ou antes de acabar a primeira volta, que deu empate, portanto ninguém perdeu sequer, que também houve um penalti para o outro lado nesse jogo, mas esse lance, porque na altura havia um ódio muito grande ao Jardel, porque ele simulava muitas faltas e queixava-se muito, não toquem no Jardel, matou-me em termos de imagem na altura. Sim. E eu tinha, lá está, 27 anos e reconheço que estava muito longe de ter a maturidade que aquele jogo exigia de um árbitro. Tu chegaste à primeira categoria muito novo, não foi? Tu chegaste 24, 25? 24 anos. É muito... É difícil. Tu agora, olhando assim um bocado, olhando para trás, pá, eu lembro de árbitros tipo Martins dos Santos, que aquele bigode por si só não tinha respeito a qualquer pessoa. Foi meu colega, e Vítor Correia. Eu acho que nem em casa eu reclamava com ele. Claro. Tu sentes que jogadores nesse mundo, tipo, que vêm de árbitros como o Martins dos Santos, como o Vítor Correia, como tantos outros, que é difícil tu entrares em campo e impores respeito com sempre novo? E se tu fores reparar, hoje em dia tu tens muitos dos árbitros jovens que têm uma tendência de cartões muito maior, porque não conseguem controlar o jogo com a autoridade natural, porque ainda não são conhecidos para serem respeitados. Isto, se tu fizeres a equiparação com uma equipa de futebol, é exatamente o mesmo. Aquele puto novo que até tem algum valor e que chegou à equipa principal,
tem que falar bolinha baixa com os craques da equipa, não é? E com o capitão. Portanto, ele também tem que ir entrando. E eu, quando fiz o meu primeiro curso, com toda essa malta, com Pinto Correia, Vítor Pereira, Jorge Coroados, uma série de dinossauros na altura, Sim, que se sim. gostasse ou não, era malta respeitada e malta com muita experiência. Eu era um menino e, portanto, eu soube qual era o meu lugar desde o princípio. Para teres uma ideia mais gira ainda, o primeiro jogo que eu fiz primeira divisão, eu levava 2 árbitros assistentes mais experientes, 2 colegas, e os dirigentes do Setúbal, porque foi no Vitória, dirigiram só um dos meus colegas mais velhos a cumprimentá-lo como Duarte Gomes. Então, o que estava ao lado não podia ser o árbitro do jogo, não é? Sim. Mas pronto, as coisas foram se impondo também com tranquilidade. É engraçado que eu às vezes, quando estou a olhar para os jogos de futebol e eu olho para a posição do árbitro e como é que tu estás no jogo? Imagina, tu estás ali aos, sei lá, 85 minutos, estás num jogo grande, difícil, pode decidir muita coisa. O que é que te passa pela cabeça quando andas a correr para um lado e para o outro? Eu lembro de uma vez ouvir uma conversa eu acho que, eu não lembro se era do Dr. Soares Dias, acho que não era o Soares Dias, mas era outro qualquer da vossa geração, que dizia, eu quando era árbitro, ou eu como árbitro, e na minha cabeça estou sempre a pensar, agora vem aquela falta que me vai chatear, agora é que vem aquela que eu vou ter que estar atento, porque agora é que é a seguir, é que é essa. Tens essa pressão, quando estás num jogo difícil, que tipo, a próxima falta é que pode ser aquela que vai mudar o jogo todo e que tens de estar mais atento? Nós temos sempre essa pressão e está sempre na nossa mente, e não só nos jogos difíceis. Nos jogos teoricamente mais fáceis, em que também há equipas, com tudo em jogo, não é? Claro. Que merecem o respeito e que têm pontos para ganhar e por aí fora. Nota-se muito também ao nível das equipas que estão para descer, essa pressão muito grande, os jogos mais importantes. E é uma pressão do género, isto correu tão bem até agora, Deus queira que eu não faça nenhuma asneira para estragar isto tudo. Porque, na verdade, não interessa se é Benfica, se é Porto, se é Sporting, se é Braga, para nós são cores, não são clubes. O que nós queremos é que corra bem. Sabemos, porque está estudado e porque nos preparamos para isso, que os minutos finais são os piores. Claro. Porque os jogadores estão mais cansados, estão mais intolerantes, estão mais propícios à contestação e à pancada, e ao conflito entre eles. Portanto, quando eles estão mais cansados, é quando nós, também cansados, temos que estar mais lúcidos. E isto tudo prepara-se. Agora, digo-te uma coisa, quanto mais experiente, melhor enfrentas isso. E melhor lidas com isso. O futebol, na arbitragem, é como os jogadores, é muito com experiência. Tu tens... Eu às vezes, quando estou a olhar, e isso é tudo curiosidade, eu vejo o árbitro mais longe ou o árbitro mais perto. A experiência também te ajuda, por exemplo, a colocar melhor no campo? Onde é que tu consegues ter mais no lance e já consegues perceber, isto vai dar molho ali no canto e posicionas para ver? Isso também te ajuda? Totalmente. Essa é a grande diferença. Há uma coisa que é fundamental para tu perceberes. A condição física é um aspecto importante. Claro. Teoricamente, quanto mais perto, mais fácil de ver o lance. Mas pode ser um engano se estiveres demasiado perto, porque tu sabes quando estás demasiado perto, perdes o foco. Sim. Ou seja, tu estás a ver um lance numa área tão encostada de 2 jogadores que podes não ver uma falta nos pés porque estás a olhar para os braços, à espera do empurrão. Sim. Porquê? Porque estás muito próximo. Portanto, a distância ideal são 10, 15 metros, que é onde tu tens um ângulo aberto suficiente. Agora, se tu percebes que há ali aqueles jogadores, por exemplo, na bandeirola de canto, um a tentar proteger a bola, aquilo vai haver pontapé, e aí convém estar em cima deles, e convém fazer mais, ser proativo, falar, dizer qualquer coisa, eu estou aqui, não faças falta, porque isso funciona muito bem em termos proativos. Agora, é essa experiência que muitas vezes falta aos mais novos, faltava-me a mim, por exemplo, nesse clássico, que é a experiência da antecipação. Onde é que a bola vai cair? Com quem é que está a disputá-la? Se ele é malandro, se ele é mais contestatário, se ele é mais duro, e andar em cima daqueles que eu tenho que ter com a mão fechada. Isso é engraçado. Tu tens meio 2 coisas que eu acho interessantíssimas. A primeira é falar. Na televisão tu não ouves, não é? Houve aquele caso há uns tempos com o guarda-redes do Sporting, de Biggs, que eu acho que a malta ficou altamente escandalizada, como se aquilo fosse uma coisa que todos nós não ouvimos nos campos e falamos nos campos. Acho que por isso também temos tanta sensibilidade. Mas a linguagem dentro do campo é uma linguagem que normalmente não se usa na escola, não é? É mais agressiva. Mas é uma linguagem. Deixa-me dizer-te uma coisa que é importante as pessoas também perceberem. É uma linguagem de futebol, com muito calão, mas com respeito. Isso. Ou seja, tu não dizes alguém vai para... Claro. Ou tu não dizes vai tu para o... Porque claro. Isto já é ofensa. Agora, tu tens muitos jogadores, por exemplo, que sofrem faltas e que nós não marcamos, estão cansados, estão frustrados, eles dão pancada, levam pancada, querem manter o lugar no 11 e muitas vezes sai o desabafo.
Claro. sai aquele palavrão, epá, bolas, marca a falta, não é? E nós dizemos, epá, cá há uma bolinha abaixo, ou seja, há ali um enquadramento linguístico apropriado. O que Claro. não pode haver é uma ofensa direta. Claro. Tu sabes que eu já ouvi muitos palavrões que não me ofenderam, pelo contrário, até nos ríamos com isso depois, quando passávamos um pelo outro, e muitas palavras que não eram mal educadas, que eram mais ofensivas. Sim, sim. O Sim. clássico jogador que muitas vezes não dizia palavrões, mas que depois passava por ti devagarinho e dizia: isto hoje está inclinado, já deu para perceber. E é sério. Já vimos de que cor é que vestiste a camisola. Isso é induzir corrupção, não é? Muito, Claro. isto é uma ofensa muito pior. E, Integridade. portanto, quem joga futebol sabe bem o que eu estou a dizer. Sim, a integridade, não é? A tua ética. Claro. Há muitas Olha, formas de ofender. Isso também é um bom tema. Isto falar com o árbitro, eu tinha falado com o árbitro. Por acaso não é verdade, porque já tinha falado várias vezes com o Augusto Duarte, que passava férias lá na minha terra quando eu trabalhava lá num café no verão, quando tinha 15 anos. Em Braga. Ele passava férias em Fão, mas ele é de Braga, não é? Sim. Olha, é difícil para alguém com família, e tu tens família, vives com a minha mulher, com a minha filha. Sim, mas eu ia dizer, vives como qualquer outra pessoa, sendo árbitro ou não, tens uma vida fora do... É difícil estar num estádio com 50 mil a insultarem a tua mãe e a insultarem a tua mulher e a insultarem tanta gente e depois na semana seguinte a colocarem a tua ética em questão e é porque o Duarte, isto eu estou a inventar, mas o Duarte recebeu um e-mail do Pedro Guerra, desculpa lá Pedro Guerra, mas percebes, é difícil este tipo de viveres com este tipo de pressão que não é, isto é lixo, não é? Portanto, é muito complicado. Nem é uma pressão laboral justa, é uma pressão muito injusta. É complicado, não ataca a competência técnica, porque aí nós temos que estar preparados para isso. Me disseres, és um incompetente, és mau árbitro, eu tenho que aceitar esta crítica porque é uma opinião, pode magoar-me, claro. Mas é uma crítica à competência técnica. Dizer, és desonesto, és filho disto, és um corrupto, és um vendido, isto ataca o homem. E o homem, como tu dizes, tem família. Claro. E quem não se sente não é filho de boa gente, não é? Ninguém gosta de chegar a casa e de saber que os nossos ouviram tudo isso nas televisões, nos comentários, durante a semana, nos jornais, nas rádios. Num café, quando tu estás com a tua filha, como já me aconteceu, estar com a minha filha ao colo, ter que vá com anormais no shopping, depois de um jogo que correu mal, a insultar de tudo. É sério? Do género, se não tivesses com ela ao colo, partia todo. Coisas deste género, não é? E nesse contexto, eu acho que a nossa cultura desportiva mostra que realmente é muito fraca e tem muito para evoluir. Porque não consegue separar as águas em momentos importantes que têm a ver com a nossa privacidade. Quando é que decidiste ser árbitro? Olha, quando saí de um jogo de futebol, que fui ver por acaso aos 18 anos, e tinha um papel no chão que dizia que ia ser árbitro. Eu ia entrar para a Faculdade de Direito nesse ano, portanto isto terá sido em maio, março, e eu entrava no ano seguinte, e eu queria muito conhecer as leis de jogo sem ser árbitro, eu só queria estar legitimado para dizer mal do árbitro, vá. Isso, claro. Vamos já falar disso também, que eu também quero. Vamos já falar disso. E havia ali uma palavra-chave que dizia o curso é gratuito. E quando nós temos 8 anos, pronto, sabes que até lá nunca tinha-me ocorrido que a função de árbitro sequer tinha um curso, ou que havia como é que se era árbitro. Eu acho que há muita gente que não sabe. Não tem aquela noção, tipo, mas isto é uma carreira. Agora já mais, porque já está mais mediatizado. E começou por uma brincadeira e depois, olha, aconteceu o primeiro jogo e os outros e depois foi ficando. Quantos jogos é que arbitraste? Ao todo? Ao todo. 2000 e qualquer coisa. Isso é quase tantos golos como o Romário. Também contaste os jogos que fazias? Não, estes estão oficiais. Estes estão documentados. Não contou os do quintal lá em casa com o meu filho. Não, pronto, é que o Romário conta tudo, não é? Estes estão contabilizados. Tem muito a ver com os jogos distritais, percebes? Claro. Nós fazíamos 4 ou 5 por fim de semana e foram muitos anos. 2000. E na primeira liga? Lembras? Na primeira liga foram 200 e tal. Na segunda liga foram mais 200 e tal. Na taça da liga mais 100 e poucos, penso eu, com a Taça de Portugal. E mais cerca de 100 internacionais. Olha, qual é que é o jogo mais difícil que te lembras em Portugal, na primeira liga? Na primeira liga? Olha, foi esse, e não foi só pela consequência que teve, foi mesmo um jogo muito difícil. Depois tive um jogo também muito difícil no Estádio da Luz também, em que o Benfica perde com o Porto e o Porto saga-se campeão nacional na Luz. É aquele jogo do apagão, da selva. Sim. E foi um jogo muito difícil, não pela dificuldade em si do jogo, mas pela efervescência das emoções que se percebiam. Na chegada ao estádio, toda a gente muitíssimo... com uma postura muito cerrada, muito nervosos, os jogadores muito ansiosos, qualquer falta podia ser um rastilho para uma bomba,
E tu, como árbitro, tinhas ali a noção que, muito mais do que apitador, hoje eu tenho que ser psicólogo. E tenho que ser muito gestor das emoções de toda esta gente, tenho que ter muito equilíbrio. E foi um desafio, em termos intelectuais e psicológicos, tremendo. Tremendo. Quando chegas ao final de um jogo desses e vais para o balneário, a malta só faz o flash. Eu acho que devíamos pôr a começar a fazer o flash interview ao árbitro. Só perguntamos aos jogadores. O árbitro vai para o balneário. Tu vais para o balneário. E se entras no balneário, como é que são aqueles primeiros minutos depois do jogo em que tu sentas, fazes um flashback e pensas no jogo, agora já há o VAR, já há muita coisa que sabes muito, muito rápido, mas há uns anos não havia. Como é que lidas com isso? Ou como é que os árbitros lidam com isso? É muito fácil. Sem VAR é muito fácil. Tu tens a noção plena se o jogo correu bem ou não quando o jogo acaba. Até pelo feedback da própria equipa em relação às decisões, as reações exteriores quando são genuínas, nós percebemos logo, os lances duvidosos. Portanto, o estado de espírito depende muito da forma como correu o jogo. Podemos chegar ao balneário bastante felizes porque sabemos, não há penaltis, não há vermelhos, podemos ter falhado uma falta ou outra, deste jogo não vai rezar a história pela negativa. Uhum. Ou então, precisamente o contrário, altamente carregados porque percebemos que houve algo ali que correu mal, que foi mal decidido. Para já, a sensação de injustiça, não é? O nosso erro tem impacto, sobretudo quando tem impacto no resultado, os penaltis, dos vermelhos, e nós ficamos muito aborrecidos com isso, porque sabemos que prejudicamos ali o jogo, ainda que involuntariamente, e deixa-me que te diga, são dias seguidos e semanas seguidas muito complicados. É isso. Então, como é que... os jogadores dizem quando falham o penalti, ou quando perdem o jogo, ou quando vão para casa e não dormem... É exatamente igual. É igual? É difícil? Quem acha que o árbitro chega ali de paraquedas, faz o seu trabalho e as suas asneiras, e depois vai para casa com um simples não passa nada, está completamente enganado. Porque nós queremos sempre, somos os principais interessados para que corra bem. Repara, não há um único benefício quando não corre bem, a não ser a má língua, a ofensa, o mediatismo negativo, os colegas olharem de lado no trabalho, os vizinhos olharem de lado no café, aquela pressão de tu sentires que arraste e não poderes fazer nada, é de uma frustração tremenda, porque ao contrário de um trabalho normal, o teu erro tem impacto nacional, percebes? Quer dizer, toda a gente vê, tu és escrutinado sempre, e tu acertas 5 penaltis no jogo e falhas ninguém vai falar dos 5 penaltis, percebes? Claro. Olha, é muito complicado. É muito complicado. Eu não sei se tu te lembras, há um jogo que foi com... já não lembro quem é que é o árbitro, que é um Sporting Benfica. Eu só me lembro dos jogos do Sporting, não é? Em que há 4 ou 5 lances que para mim, se eu fosse a dizer, dizia, são 4 ou 5 lances para mim são penalti. E o árbitro não marcou. Eu acho que o árbitro é aquele que trabalhava, chegou a trabalhar com a marca de equipamentos do Sporting, esqueci-me agora o nome dele. O Hugo, sim. Aquele jogo para mim é um dos jogos, e depois há o jogo, por exemplo, do Capela, não é? Desculpa, é o Capela, o árbitro é o Capela, exatamente. Ainda hoje, por exemplo, nesse árbitro, que eu não tenho qualquer opinião do árbitro em si, acho que é um jogo e acontece, ele ainda hoje é massacrado com esse jogo. Portanto, não é só uma coisa que dura 2 ou 3 dias, estamos a falar de anos, não é? O exemplo mais prático é aquele lance que eu tive do Jardel. É como eu digo, eu falhei dezenas de penalti, eventualmente, não é? Mas aquele lance foi em 2001, repara. Todas as crianças com menos de 19 anos não tinham nascido. Mas sabem. E sabem. E também sabem os pais deles e os avós, ou seja, e sabes tu. E portanto, há jogos que são marcantes. Houve um jogo em Campo Maior com o Bruno Paixão, no Campo Maiorense Porto, sim, também com o Jardel, estava o Jardel no Porto, e esse jogo marcou o miúdo, e ainda foi anterior ao meu, fui para aí uns 4 anos antes do meu. Sim. Estamos a falar de jogos com 25 anos e que ainda hoje lhe falam sobre isso. Sim. Portanto, o ADN é muito seletivo em relação aos árbitros e muito apurado. Mas nunca é para dizer, lembro-me daquele jogo em que tu fizeste num contexto muito difícil, uma grande arbitragem. É isso. É incrível. É que há jogadores que são lembrados pelos gostos que falham, mas também por aqueles que marcam e que são fantásticos, não é? Aí os árbitros não têm essa sorte, faz parte. Mas sabes que eu compreendo, porque eu trabalho com tecnologia e a malta do IT só ligam para reclamar. O IT não quer ninguém liga para dizer coisas boas. É o problema, não é? Exatamente. Isso, é uma coisa, ninguém liga para, olha, hoje os sistemas estavam todos impecáveis. Mas é só um a ligar-te, não é um país inteiro chamar-te nomes. É verdade. Mas também tem coisas boas, não tem? Ser árbitro?
tem tudo bom. Este é apenas um efeito colateral. É. Ou seja, isto é um efeito que não tem a ver com a função em si, mas com os danos colaterais, com as consequências, não é? Com as reações públicas exteriores. A arbitragem é de facto uma coisa muito apaixonante, porque desafia-te a isto tudo. Deixa-me dizer, eu tenho a personalidade que tenho, que é boa e é má, cheia de defeitos e eventualmente algumas qualidades, mas ela foi muito moldada pela resiliência que eu fui ganhando ao longo destes anos. Eu costumo dizer, quem aprende a sorrir quando apetece bater está preparado para tudo. Porque repara que toda a gente tem cabeça quente e os treinadores têm cabeça quente e pedem desculpa e os jogadores, eu cedi, estava de cabeça quente. Ninguém tem a cabeça mais quente do que o árbitro. E o árbitro tem sempre que sorrir e aguentar e gerir. E quando tem o azar de dizer um palavrão, como o Jorge Sousa disse naquele jogo, Jorge Sousa, sim, é massacrado, é castigado, leva 3 jogos de castigo. E estamos a falar de um gajo que até, de um árbitro, de um grande amigo meu, que até é craque, que é muito bom árbitro. Dos melhores. É dos melhores. E, portanto, teve um momento normal num jogo, que de facto cedeu-se um bocadito. Nós não sabemos se naquele contexto aquilo estavam numa relação que permitia um e outro falarem assim, porque às vezes somos amigos. E nós, na brincadeira, quando somos amigos, dizemos, vai para a brincar, levanta-te lá, mas e as pessoas não conseguem entender isto, percebes? Mas a arbitragem é, de facto, uma carreira muito apaixonante, muito desafiante. Fiz os melhores amigos da minha vida na arbitragem. Tive o privilégio de ser internacional, conheci dezenas de países, fiz jogos brutais nas Champions, sou um privilegiado e faria tudo de novo. Os melhores, criaste amigos, fizeste amigos nos clubes, jogadores, treinadores? Claro que sim. Sabes que durante a carreira essa amizade é limitada pelo estigma de que nós não podemos estar próximos de ninguém porque senão vamos favorecê-los. E portanto, quer em relação a dirigentes, quer em relação a treinadores e jogadores, sobretudo esses que estão no relevado connosco, claro que nós depois de repetirmos as mesmas equipas 10, 15 vezes e crescermos juntos, começarmos quase juntos e acabarmos carreiras juntos, eles até acabam primeiro. Eu lembro de arbitrar jogos do Manique no Benfica quando ele era iniciado. Não, mas o Manique não é o original, o jogador depois. Mas quando ele era iniciado, repara, e o Dani quando ele era juvenil no Sporting, iniciado. Portanto, eu acompanhei esta malta toda na carreira. Claro que tu crias relações de empatia, claro que depois de encontras na rua e falas, mas não tens essa liberdade durante a carreira. Agora que terminei a carreira, tenho muitos grandes amigos, sim, jogadores, até às vezes vou treinar com eles aí umas corridinhas e, portanto, dá para tudo. O Maniche que jogou no Porto, não é? É. E no Benfica antes disso. Já foi meu convidado aqui. Foi? Boa gente. Porreiríssimo. Quais são aqueles momentos que mais te marcam? É que tu esquece, não é só os negativos, mas aqueles em que tu te lembras, 2 ou 3 momentos e dizer, porra, é por isso que ser árbitro é tão bom e é tão apaixonante. Tens aqueles momentos que te ficam na memória quase como algo... São muito mais do que os maus, percebes? E olha, vou-te dar um exemplo ou 2, mas garanto que dava-te dezenas deles. O primeiro jogo, as emoções daquele primeiro jogo, foi árbitro assistente, na altura era fiscal de linha, isto foi em 91, repara bem. Não sei se eras nascido em 91. Eu tenho 33 anos, 86. Eu tinha 5 anos. Pronto, vá lá, não falhei muito. Mas, portanto, tinhas 5 anos, vá. 5. Já vi futebol. Já eras um homem sério, já eras muito maculado. Mas repara, as emoções, a sensação, o frio, o arrepio, a semana anterior sem dormir quando recebi a primeira nomeação, e era um jogo de iniciados, não estava lá ninguém. Mas aquela coisa de pegar na bandeirola, será que eu vou acertar? Será que eu vou conseguir correr com o defesa em linha e acertar os fora de jogo? E será que eu não me vou enganar nos lançamentos? As emoções para o primeiro jogo foram exatamente iguais. Quando arbitrei, também foi um jogo de iniciados. E depois, claro, jogos nesses clássicos, jogos de final da Taça Portugal, final da Supertaça. Tive o prazer de estar, enquanto árbitro assistente adicional, árbitro baliza, numa final da Champions League, numa final do Campeonato da Europa 2012. E isso são memórias incríveis, percebes? Com o Pedro, não é? Com o Pedro. Tu lembras-te do primeiro... Fala-me aí do primeiro jogo da final da Taça Portugal. Eu sou um apaixonado pela Taça Portugal. Eu também. Foi um jogo em que essa época tinha-me corrido muito bem, fiquei em primeiro classificado a nível nacional, e depois fiz esse jogo. No meu caso, foi um Porto-Vitória, Futebol Clube, portanto, Setúbal. Foi um jogo que correu bem, sem grandes problemas. Os jogos em si quase sempre correm bem na final, há alguma tolerância também, a menos que sejam aqueles mais duros. Mas geralmente a história nunca reza coisas muito negativas desses jogos. O Porto venceu, acho que foi 1-0, não foi com grande facilidade, mas venceu bem. Mas o que eu guardo disso foi, lá está,
aquilo é de facto um ambiente muito especial. E tu sentes isso na pele, pela história daquele estádio, pela história daquela competição, a subida à tribuna pela escadaria para receber a medalha. É tudo uma magia que nós dizemos assim, bolas, depois de tantos anos a passar insultos, eu se calhar mereço este momento, percebes? E todas as finais são muito importantes, muito mesmo. Eu tive a sorte de fazer várias. Primeiro jogo internacional. Foi um jogo de seleções de sub-19, curiosamente onde tu estás, na Holanda, mas em Roterdão. Aqui perto, aqui perto. A seleção holandesa no estádio do... Não foi o Feyenoord, foi um estádio de uma equipa que também teve na primeira divisão, um jogo que já não está. Sparta? Diz? Sparta de Roterdão? Não, a outra equipa, que agora penso já está na segunda liga. Não é capaz, não sei, consigo. Mas é um estádio muito giro, daqueles estádios holandesa, pequeno, mas muito interessante, e foi com a seleção da Irlanda, para o apuramento para o Europeu de Sub-19. É interessante, começas com os Sub-19, portanto são miúdos mais novos. Nós lá fora começamos o percurso como começamos como árbitros cá dentro. Somos uns meros estagiários. Depois aquilo era o grupo 4, que era o grupo dos recém-entrados, depois pode ou não ser promovido para o 3, para o 2, para o 1, e para a elite, que são aqueles 15, 20 da Europa toda, que é enfim, que já é muito, 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 muito difícil. Tu, a que nível é que chegaste? Cheguei ao grupo 1, e na altura tinha o Pedro Proença e o Olgário Benquerença na elite, não sendo que aquilo é por quotas, tu podes ter só X por país. E, portanto, nós tínhamos a nossa cota cheia. Eu tinha que precisar que algum deles morresse ou que fosse despromovido para nós, eu e o Jorge de Sousa, que estávamos no grupo 1, na altura, podermos aspirar a subir à elite. Mas foi muito bom, já fizemos muitas Champions e muitas Ligas Europas, muitos jogos de seleções para apuramentos e foi muito engraçado. Primeiro jogo de Champions? Primeiro jogo de Champions, penso que foi na altura o Cluj, quando foram às Champions, não sei se te recordas, há uns anos atrás. E depois houve vários, houve o Partizan com o Inter, o Liverpool, o Fenerbahçe. Depois, como árbitro assistente adicional, também fiz muitos. Como árbitro principal, qual é que é o estádio que mais te impressionou a arbitrar? O Partizan. Não, desculpa, o Estrela Vermelha. Entre um e outro? A Estrela Vermelha, foi o Estrela Vermelha com o Inter de Milão e foi uma coisa inacreditável. É um inferno, não é? É ao ponto de tu teres que superar o apito com mais força, porque senão ninguém o ouve. A sério? A sério, mesmo. Se tu dás uma falta normal baixa, portanto, tu não podes apitar com muita força, supostamente numa falta que não é grave. É uma estratégia também de arbitragem, não é? Para não valorizar muito uma falta leve, não é? Porque depois perde os argumentos para arbitrar uma falta mais dura. Sim. Isto tem tudo estratégias. Mas ali eram todas duras, porque tinha que ser com um apito muito forte, porque senão ninguém ouvia. Eles não se calam o jogo todo. É impressionante. Tu, quando estás ao nível do relevado, nossa televisão não se ouve nada, né? Que só se ouve os lábios a mexer. Em estádios, deixa-me, por exemplo, dizer o estádio do Sporting, o estádio do Benfica, eu falo aqui em Portugal, é tudo bem audível, portanto, a forma como está montado permite ouvir relativamente bem ao nível do relevado. Está precisamente montado para a acústica cair sobre nós. Pois. Ou seja, nós levamos com aquele som todo em cima e nós conseguimos falar a uma distância máxima de 5, 10 metros. A partir daí já ninguém ouve. E tem que ser ao berro. Portanto, se eu quero avisar um jogador, eu tenho que estar muito perto dele para que ele me ouça. Ou passar por ele. Porque qualquer outro tipo de contacto em termos de linguagem não existe. Tem que ser linguagem gestual, ou à distância, ou sinais, ou calma lá e para, porque não vale a pena. Final das Champions com o Pedro. Queres falar sobre isso? Foi brutal. Sabes que na altura havia árbitros adicionais, não é? Que entretanto diluíram o rumo com o VAR. E éramos nomeados pela UEFA para acompanharmos árbitros da elite que tinham que ser árbitros assistentes do grupo 1. Porquê? Porque qualquer um de nós poderia arbitrar um jogo se ele se magoasse e também marcamos penaltis no fundo, ou seja, as áreas eram connosco. 90% dos lances nas áreas era a nossa indicação áudio para o árbitro e ele em 99% dos lances cumpria porque nós estávamos mais bem enquadrados, não é? As pessoas achavam que eles não faziam nada ali porque eles não têm apito nem bandeirola, mas nós tínhamos uma comunicação muito ativa. E, portanto, nós, por sermos portugueses, fizemos muitas vezes equipa com ele nesses jogos em que era obrigatório haver o árbitro assistente. E olha, antes desses fizemos meia final também, fizemos o Manchester com o Chelsea, fizemos um jogo incrível, fizemos equipas, o Betis com o Sevilha, vê-te bem. Isso é um derby do cara. Uma loucura, mas a nível europeu, repara, com um contexto diferente.
fizemos vários jogos fantásticos, fomos uns privilegiados, mérito dele e da sua competência. A final é qualquer coisa de inacreditável, não é? E curiosamente foi em Munique, com o Bayern de Munique a jogar em casa, digamos assim, e perdeu. Isso é Perdeu com o Chelsea, não é? Com o Chelsea. Sim, em penaltis. E portanto foi aquele grande melão, não é? Aquela desilusão para eles. O ambiente muito especial, tal como foi também na final do Euro, que foi um mês e meio depois, não é? Que nós nem estávamos à espera. Isso, a final do Euro, vamos falar sobre isso, para quem deve falar sobre isso. A final do Euro é aquilo um bocado estranho. Tu vais às meias, Portugal está nas meias, portanto tu não sabes se podes ir à final. Porque não teoricamente nós tínhamos que vir para casa, mal Portugal foi para as meias. Isso não era? Mas houve ali o Colina, que neste momento continua a ser o líder da arbitragem mundial, mas que na altura era da UEFA, era o presidente da UEFA, quis que a equipa de arbitragem portuguesa ficasse. E então ficamos nós, ficaram os italianos, e havia jogos, Itália, Alemanha. E ficou o Howard Webb, ficou o Rizzoli, ficamos nós e ficou, penso que o árbitro turco, o Jonet Shakir. Depois, por incrível que pareça, quem estava destinado para arbitrar a final era o italiano, e aí era com mérito, porque nós tínhamos feito a final da Champions, o Rizzoli era muito bom árbitro, só que a Itália ganha a Alemanha. Grande jogo do Balotelli. Exatamente. E nós estivemos a ver esse jogo no estádio, isso é incrível, ao lado do Rizzoli. E o Rizzoli nunca pensou, coitado, que a Alemanha perdesse, porque era a final dele, não é? E, portanto, a forma de cavalheiro, como ele encaixou bem essa derrota pessoal, porque isso significava uma final que ele nunca mais poderia voltar a fazer, que são de 4 em 4 anos. E na altura ficamos nós, o Howard e os turcos, e o Colina caiu para nós, qualquer um de nós podia fazer o jogo da final. E portanto foi uma coisa incrível, não é? Mas é um sentimento misto, não é? Porque tu és português, e eu continuo a dizer, dizia ontem ao Hugo Almeida, que para mim, nós somos campeões europeus em 16, tivemos a final de 2004, mas eu acho que Portugal, em 2012, jogou à bola que se fartou. É verdade. E perdem penaltis. Mas eu acho que é para mim o jogo em que nós jogamos mais de igual para igual com a Espanha. É verdade. Incrível. Deixa-me dizer-te uma coisa importante desse jogo. Nós estávamos todos em sala e sabíamos que se Portugal ganhasse, a final era uma miragem de longe. Claro. E, portanto, mesmo sendo uma miragem à partida, porque a Itália ganharia de certeza, perderia com a Alemanha e nós não iríamos à mesma, porque e o italiano, e ainda havia o turco e o inglês, nós estávamos todos doidos a torcer por Portugal. E isto é importante que as pessoas saibam. Não houve ali um sentimento de Deus queira que percam para a gente ter uma hipótese. E podia haver porque era humano, era normal, era a nossa carreira. Claro. Mas nós estávamos muito a torcer por Portugal. Muito mesmo. Que grande jogo do João Moutinho. Pô, é verdade, foi uma coisa incrível. Daqueles jogos que eu estava com amigos meus a ver, um jogo absolutamente... Eu ainda hoje acho que há um lance, já não me lembro se é acho que é o Nani que aparece na esquerda, passe do Ronaldo, que eu acho que ele vai... Ou é ao contrário, o Ronaldo aparece na esquerda, passe do Nani, que eu achava que ele ia fazer gol, mesmo no final da segunda parte. Chatice. Depois ganhámos em 2016, também tem que ser. Olha, o que é que deu mais prazer? Diz? Temos feito boa figura. Temos. Final de 2000, deu-te mais prazer final do Euro ou final da Champions? Deu-me só a final da Champions por uma razão, porque foi a primeira. A do Euro teve outra intensidade, porque foi muito inesperada e porque nós tivemos um mês e meio em estágio, portanto fomos os últimos a vir embora. Tal como as equipas, os árbitros também vão saindo em fases e vai reduzindo o leque. E de cada vez que havia uma reunião para mandar árbitros embora, nós pensávamos, vamos nós. Portanto, houve depois da fase de final de grupos, houve depois dos oitavos de final, dos quartos de final, das meias finais, e nós fomos sempre reunião a reunião a ver o grupo reduzir e nós a ficarmos e a viajar entre Ucrânia e Polónia, onde tínhamos o quartel-general, porque os jogos foram divididos nos dois. E, portanto, aquilo foi uma loucura autêntica, com treinos pelo meio, com jogos, com viagens de avião, com jogos para ver, para preparar. Foi brutal, foi um mês incrível. Olha, ajuda aqui a malta que não percebe nada de arbitragem e que acha que o árbitro vai para o jogo um quarto de hora antes, enquanto estava no bar, depois vai para o jogo e equipa-se e começa a arbitrar. Como é que é a preparação de um árbitro de alta competição? Como é que é da questão física? Como é que é preparar um jogo? Como é que é o pós-jogo, a análise? O que é todo este processo que hoje é profissionalizado, não é? E que não é o tipo que está no bar e vai para baixo e começa a arbitrar, porque também aconteceu naquele jogo do Sporting em Aveiro, não é? Já nem se encontra sequer disso no Distrital.
Encontra-se pouco, encontra-se pouco. Deixa-me dizer-te o seguinte, para que eu vou ter que resumir, porque ficávamos aqui a falar muito sobre isto. Os árbitros treinam todos os dias e o treino é físico e é treino de sala com vídeos. Os vídeos dos seus jogos, nomeadamente dos seus erros, com paragens de vídeo, com pause, porque é que estavas aqui e não estavas ali, o que é que te levou a falhar, falaste com o colega nesta altura não falhaste, o que é que te levou a tomar a decisão. Portanto, ou seja, correção pura, aprendizagem pura. Outros vídeos dos lances, treino de videoarte, que eu não cheguei a fazer porque não havia no meu tempo, que eles fazem agora em sala, de comunicação, e muito treino também tático em campo, ou seja, simulações de jogadas, com pontapés para as áreas, com agarrões, com penaltis, que são filmados e em que eles também depois revêem para ver como é que fizeram. Há testes escritos com frequência, há provas físicas com frequência, que são muito exigentes. Quanto ao jogo, eles recebem a nomeação, imagina, nós recebemos à quarta-feira por mail. Esse é o momento em que começa a preparação para o jogo. Imagina, o Benfica Sporting num domingo. E, portanto, nós de quarta a domingo estamos em countdown para um jogo cuja preparação começou naquele instante em que recebemos o mail. Nomeadamente, questões tão simples como a logística para o estágio, portanto, vamos na véspera de estágio, o hotel é o hotel tal, vamos vestidos assim, para o jogo vamos vestidos assado, os equipamentos vão ser estes. Em relação ao jogo, preparamos tudo ao mais ínfimo pormenor. O scouting é feito, como as equipas preparam o adversário. Quem é o jogador mais ativo, quem é o mais chato, quem é o que corre mais, quem é o que sofre mais faltas, como é que a equipa marca os pontapés de canto e como é que defende, como é que reage quando está a ganhar e quando está a perder, como é que é o público, como é que é o relva, como é que é o estádio, como é que é o histórico das equipas, como é que está a temperatura. Não há nada que fique ao acaso. A alimentação é cuidada na véspera, no dia do jogo, o descanso é cuidado. Há uma reunião de manhã no jogo, da manhã do jogo, para reforçarmos com imagens, com slides, com PowerPoint, tudo o que pode acontecer no jogo. E quando os árbitros chegam ao estádio 2 horas antes, é uma obrigação, porque tem um conjunto de protocolos para cumprir, nomeadamente com reuniões de segurança, com a polícia, com os bombeiros, com os delegados, e para ver o estádio e as condições do relevado, ele já vai muitíssimo bem preparado em termos teóricos. Portanto, as pessoas que acham que isto é um trabalho de chegar ao domingo a um jogo ou à sexta-feira, ir embora para casa e receber o ordenado no final do mês, garanto-vos que é um trabalho a full time, de tal forma que no futebol profissional é totalmente impossível acumular outra função. Mas durante muito tempo acumulava, não é? Acumulava, e eu acumulei muito tempo porque não havia este registro profissional. Deixa-me dar-te um exemplo rápido. Eu arbitrei um Boa Vista Aves no ano em que o Boa Vista foi campeão. O ano da festa do Boa Vista no Bessa. O jogo era às 9 e tal da noite e eu saí de Lisboa às 5 da tarde do trabalho. E enquanto os jogadores estavam em estágio desde a véspera, tranquilos, a preparar o seu trabalho com a calma e profissionalismo que precisavam, a equipa de arbitragem trabalhou no dia do jogo, apanhou trânsito às 8 da noite na Ponte da Rábida, teve que pedir motas da polícia para ser escoltado, para chegar meia hora antes ao jogo. Agora imagina o stress, imagina a ansiedade e a dificuldade que foi entrar naquele jogo com calma. Sim, isso já não acontece. Ainda por cima, quando estás envolvido E aconteceu-me o mesmo no jogo do Jardel, curiosamente. Saí do trabalho às 5 da tarde. Mas ainda por cima, quando estás envolvido em decision making, que é tão crítico, não é? Se não tens de estar límpido da cabeça, tens de estar focadíssimo, tens de estar sem problemas. Exatamente. Olha, vamos falar aqui um bocadinho dos jogadores chatos. Tipo o nosso amigo João Vieira Pinto. Não era o único. Geralmente os jogadores mais chatos são as melhores pessoas. Claro, e o João Pinto dizem que é um porreiríssimo. E o Sapinto, e o Rui Jorge, tudo malta boa. Mas tu tens, epá, há jogadores que tu sabes que caiu na área e tu dizes, pá... Aprendes, vais aprendendo com o tempo, não é? Tens que começar a conhecê-los. Como é que tu gerias os mergulhadores e como é que os árbitros trabalham estes mergulhadores? Porque também a minha estratégia... o risco ao contrário, desculpa, que é, tu depois começas a ter a história do Pedro e do Lobo. Claro. Esse aqui é o problema. A ideia é não criar estigmas. Nem em relação aos mergulhadores, como tu dizes, nem em relação à intolerância com aqueles que contestam muito, que levam logo o amarelo, não é? Que a malta vai dizer, pá, isto é o mesmo de sempre. Ou seja, tu não podes entrar num campo com estigmas, tu podes entrar a conhecer, mas não a criar um fantasma que te leva a tomar uma decisão por impulso. E isto é um processo de raciocínio muito importante que os árbitros têm que fazer. Faz parte do seu treino, digamos assim. Agora, a melhor estratégia, aquela que eu utilizava, era claramente, antes do jogo começar, naquelas brincadeiras do aquecimento e no balneário, à entrada para o túnel, passava ao pé do ouvido dele e dizia com toda a humildade que eles apreciam, tens que me ajudar neste jogo. Eu preciso que sejas profissional.
E depois, claro, dar uma de psicólogo, que é, pá, és um grande jogador, não precisas fazer isso, pá, tu sabes muito mais do que isso, não faças isso, vais estar a enganar-me, pá, não, pá, vais estragar isto tudo, pá, eu preciso contar contigo. Posso contar contigo e comprometi o jogador assim, percebes? Claro. E à primeira que ele fizesse bem e se levantasse logo, eu dizia, pá, muito bem, parabéns, é este mesmo. Ou seja, tu tens mesmo que ser psicólogo e tê-los do teu lado, porque quando tu agarras essa malta para o teu lado, ninguém da equipa chateia-te. Tiveste algum jogador, algum lance na tua carreira em que tu marques, por exemplo, um penalti ou marques uma coisa complicada e ele te diga, pá, não, Duarte, não é. Não. Nunca tiveste? Nunca tive a sorte de ter um jogador que tivesse esse fair play, mas tive vários cuja expressão facial me disse tudo. E Como é que se pronto, enganei-te bem. Isso é um murro no estômago, não é? É um murro no estômago, pá. É uma dor, deixa-me dizer-te. Pá, eu não sei comparar isto com alguma coisa que tu possas fazer no teu trabalho e em que tu tenhas tomado uma decisão que é completamente irrevogável, que tu não podes voltar atrás por causa de uma expressão facial, não é? Tens de ter um facto. E, por exemplo, seria ele dizer que se enganou, não é? E tu tens aqui um argumento legal, e tu dizes, já fui, não é? Literalmente. Epá, e cá para nós, só esperas que o jogador falhe, que é para de alguma forma repor justiça ao teu engano, percebes? Se fores religioso, começas a rezar. Começa a rezar, pá. Não, é só por uma questão de fazer justiça, percebes? Claro. Para a outra equipa. Porque isto pesa-nos muito o erro com a influência, pesa-nos muito. Olha, isso é interessante. Imagina que tu tens um jogo difícil e tu tiveste imensos jogos difíceis e tu tens um lance. Pá, eu lembro quando jogava a bola que os primeiros lances, aquele toque de bola ou o drible, quando entra, tu ganhas confiança. E ao contrário, não é? Que se falhas um golo ou começas a perder confiança, como o árbitro é igual, Exatamente igual. É? A primeira decisão é a mais importante. Mesmo que seja um lançamento lateral. E o primeiro cartão é o momento mais marcante em termos disciplinares, porque é onde tu vais fixar a tua bitola e tu vais fixar a linha entre aquilo que é aceitável e a partir do momento em que não é. E tu sabes que um primeiro cartão, por isso é que às vezes nós vemos lances em que, isto é cartão. O árbitro parece que não quer mostrar cartões no início. Não é. Há sempre uma tentativa de escolher o momento em que seja mais flagrante, porque esse é o momento em que tu tens de ser criterioso ali para a frente. Percebes? Às vezes esse momento acontece aos 10 segundos. Sim. Percebes? Agora, se a primeira decisão corre mal, tu tens que fazer um esforço muito grande e tens de ter uma boa equipa contigo, porque a malta fala, como tu sabes, com os áudios, claro. E dar a motivação certa, e vamos lá, já passou e tal, e portanto, vamos embora Duarte, agora vai correr bem, e nós também para eles, quando eles se enganavam fora de jogo, ou num pontapé de baliza, ou o que quer que fosse. E o trabalho de equipa é fundamental para superar. Isso é engraçado. Tu tens aí aqueles momentos em que tu dizes, epá, não vou dar amarelo, e depois, sei lá, passado um quarto de hora ou meia hora, há mais uma segunda falta que é perigosa e tu pensas, epá, se tinha dado amarelo antes, agora ia para a rua. E sentes que se calhar o amarelo antes tinha que ter entrado? Ou ao contrário. Exatamente. Ainda bem que não entrou. A questão é, mais importante do que essa sensação é tu teres a certeza que fizeste bem. Isso. Eu não gosto, eu quando sentia que tinha que dar um amarelo, dava. E eu cheguei a dar um amarelo com 7 segundos de jogo e por acaso nesse jogo do Partizan com o Inter, na saída do pontapé de saída, o Partizan faz uma troca de bolas, 2 trocas de bola e há um avançado na altura muito bom, não recordo o nome dele, do Inter, que quis logo marcar território e faz um take que vira o homem ao contrário. É daquelas que tu não tens hipótese. Ou seja, e ali eu não fiquei com nenhuma dúvida que se ele fizesse a segunda aos 5 minutos ia embora. E portanto, agora, quando nós temos um segundo amarelo para mostrar que pode ser injusto, é que é pior, porque tu sabes que esse vai ter uma consequência negativa no jogo, na equipa e no jogador. Ou seja, eu prefiro enganar no primeiro do que no segundo, percebes? Tens momentos em que tu passa pela cabeça, pá, isto é amarelo, é amarelinho, mas eu vou mandar o gajo para a rua e portanto não o dou. Ou pá, acabou. Não, claro que sim, até porque há limites do amarelo, as pessoas não conhecem isto, porque o amarelo é o amarelo, mas a própria UEFA e a FIFA estabelecem o amarelo leve, o amarelo e o amarelo laranjado. Isso. E as instruções, regra geral, é que o amarelo leve não deve valer um segundo cartão amarelo. Okay. Ou seja, sempre tu tens dúvida entre exibir um cartão ou não exibir, não exibas. Isso é muito interessante, sabes que ninguém sabe disso, não é? Não, mas eu tento dizer estas pessoas, eu tenho o kick-off, o meu projeto, como tu sabes. É isso. Só que as pessoas preferem mais o sumo dos lances e dos penaltis do que propriamente a pedagogia, não é? Mas de facto esta é uma instrução muito clara. Entre o dar e o não dar, não dês. Isto é igual para os vermelhos. E é igual para a marcação de faltas.
Se tiveres dúvida entre marcar e não marcar, não marques. E assume esse princípio. Era como aquela coisa que dizia-se muitos antes, desculpa interromper, que era, pá, na dúvida, na dúvida fora de jogo não marcas. Não marques. E não é só para o fora de jogo, vale para tudo. É. Na questão do fora de jogo, é que beneficia o ataque. Isso. Por exemplo, na questão do penalti, beneficia a defesa. Porque eu não marco. Estás a perceber? Sim. Eu sou do background, também tenho finanças. Eu gosto muito de números e gosto de exatidão. Um dos problemas que eu sinto com algumas das regras e a questão do é mão, não é mão, é bola na mão, mão na bola, é o dúvida, é que é muito ambíguo, não é? É a mais subjetiva de todas. É. Mas há várias leis que são relativamente ambíguas ou subjetivas que te colocam a ti, árbitro, na posição de tu és preso por ter cão e preso por não ter. Tal e qual. Eu vou dar um exemplo. A outra é o fora de jogo, não na questão de estar ou não estar, porque concordo ou não com os 3 centímetros, ou está ou não está, Claro. independente de depois discutirmos que a linha é fidedigna ou não. A questão pior é a questão da interferência sobre o adversário. Uhum. Se está a se trovar o adversário, se está à frente do guarda-redes ou não está. Ou seja, quando o fora de jogo é por ação sobre um adversário. E esses são sempre subjetivos. Depende da interpretação de quem está a analisar. Tu podes dizer uma coisa, eu digo outra. Claro que a lei tenta dar-te ao máximo ferramentas para tu decidires, tal como dá nas mãos. A questão da volumetria, se não se justificar e por aí fora. Só que nunca vão deixar de ser lances complicados. E tu nunca vais ter uma decisão pacífica em relação a isso. Quantas leis do jogo é que há, Duarte? 17. Nós dizemos que a 18ª é a mais importante, que é a do bom senso. 17. Deixa é falta, é mesmo falta ou é mito? É falta. Mas para ser marcada, o árbitro tem que ouvir. Isso acho que eu há anos que eu sei. Deixa é falta, mas eu nunca soube isso. Larga! É uma falta, é uma conduta antidesportiva que é punida com cartão amarelo e pontapé livre direto. Olha, a questão é... Diz isso. A questão do rigor, que é o que eu te digo. A própria lei tem situações... Por exemplo, tu sabes que pedir um cartão amarelo para um adversário é amarelo. Sim. Mas a instrução que nós temos na aplicação teórica dessa lei é só se o pedido for muito claro e evidente, ou seja, se for uma coisa, Sr. árbitro, e larga logo, não vais matá-lo por causa disso, percebes? Dás só o aviso. Claro. O jogador fazer o sinal do ecrã, ou vai ver o ecrã, também é amarelo. Mas se for um sinal muito ténue, já não é, tem que ser uma coisa evidente e reiterada, percebes? Claro. Mas isso é igual com esse lance do deixa. O que depois também torna tudo muito subjetivo e te coloca sempre no olho do furacão, não é? É, exatamente. E depois que tens com um rigor exacerbado que tens que manter durante o jogo e acabas com disparate de cartões. Olha, é isso, exato. Ainda bem que falas sobre isso porque era a minha próxima pergunta. Fala-se muito da gestão do jogo. O árbitro está a gerir o jogo e está a gerir o jogo e está a gerir o jogo e depois há árbitros que vão gerir o jogo durante meia hora e depois há uma altura que abrem o cartão e depois aquilo é 30 cartões num jogo. Referes-te à gestão disciplinar. A gestão disciplinar, sim, desculpa. Não é a gestão do jogo, mas a gestão disciplinar também está muitas vezes diretamente ligada à gestão emocional do jogo, não é? Que é a questão do ganhar o respeito. É fundamental. Sentes que há muitos árbitros em Portugal ainda que aguentam demasiado e depois rebentam muito nos cartões, o que torna aquilo o jogo difícil e depois acaba-se por se perder um bocado a credibilidade? Não, fica difícil e pior, o árbitro quase sempre perde o critério uniforme que tentou manter. Sabes que isso geralmente os árbitros mais experientes cometem mais esse erro. Ou seja, porque a abordagem inicial ao jogo, eles querem que, no fundo, o papel do árbitro também é promover o espetáculo, repara, não é? Claro. Deixar jogar, dar-lhe a vantagem, evitar marcar faltas. E essa tendência inicial, quando estamos todos mais frescos fisicamente, com maior predisposição, quer também os jogadores que correm mais, não é? E fazem mais passos. Ou seja, há uma tendência muito grande para que o espetáculo seja bom. E muitas vezes caímos no erro de desvalorizar algum tipo de entradas que, by the book, se calhar eram amarelo ou vermelho. Claro. Ora, há um ponto em que tu percebes depois, com a fadiga dos jogadores, que começam a haver mais faltas na segunda parte. Isso é quase sempre claro. Então, naqueles últimos 15, 20 minutos, é um festival de faltas, de entradas malucas, os guarda-redes fazem muito mais tempo, porque já o resultado é interesse, e geralmente saem mais cartões aí. É muito difícil manter esse critério. Mas, de facto, é um problema que nós temos na arbitragem. Achas que o VAR, que ninguém pode questionar o seu valor para a arbitragem, ainda tem muito que evoluir do ponto de vista de gestão e do ponto de vista de interação com o jogo? O VAR, enquanto tecnologia, é fantástico. O vídeo-árbitro, enquanto homem, tem muito a evoluir. Ou seja, como qualquer Ferrari, ou tens unhas ou não tens. Se tu nunca deixaste de conduzir um Fiat 600, tu não vais ter unha para um Ferrari. E isto é uma analogia que eu gostava que as pessoas percebessem
porque faz todo o sentido. O que a arbitragem está neste momento a procurar é quem é que tem unhas para o Ferrari. E já se percebeu que alguns têm e outros não. E este é o filtro que deve fazer aos poucos, porque tu passas um árbitro que sempre teve uma habituação de decisão do relevado, ao nível dos jogadores, com a pressão da suor, da transpiração, do cansaço, do ruído, e pões esse homem numa sala a analisar lances de televisão que pode ser algo que ele não tenha nenhuma competência para fazer. Claro. Ou seja, estamos agora a descobrir quem tem jeito para as duas, ou só para uma. Sim. Sendo certo que uns só têm para a sala muito mais do que tinham para árbitro, uns têm para árbitro muita e não têm para a sala, e uns conseguem ter para ambas. Enquanto não chegares a um quadro de vídeo-árbitros que seja muito forte em sala, tu vais ter sempre erros que tu dizes como é que é possível. Acreditas que... Laterais. Claro. Acreditas que... Sim. Faz mal, mas eu percebo isso tudo. Mas acreditas que teremos árbitros, como temos, por exemplo, o Bertinho, como árbitro assistente, que é muito especializado naquilo, vamos ter árbitros muito mais especializados. Já é dirigente também. Sim, mas foi... Era o craque. Pronto. E tu acreditas que no VAR vai ser o mesmo? Vamos ter árbitros que são só especializados naquilo? Claramente. Ou seja, como há uma carreira específica para árbitros assistentes, que é escolhida a partir do momento em que vão para profissionais, ou antes disso, tem que haver uma carreira só de vídeo-árbitros. Ou seja, não é compatível a dinâmica de estar num jogo hoje e amanhã estar numa sala e depois ir para o relevado, porque isto confunde muito as competências que têm que ser solicitadas num jogo e no outro, não é? E pior, depois vão para um jogo da segunda liga arbitrar jogos e não há VAR, e as rotinas são completamente diferentes, porque já não têm que esperar pelo penalti do vídeo-árbitro, depois fazem primeira divisão, já têm que esperar, e os assistentes já não marcam a falta, fora de jogo e têm que esperar. Ou seja, tudo isto é demasiada confusão para uma pessoa só. Carreira específica, obrigatoriamente. E o Duarte pós-árbitro? Tens o kick-off, tens a televisão, tens a bola, tem o expresso. Olha, o Duarte pós-árbitro está a tentar o impossível, que é explicar as regras, esclarecer as pessoas, humanizar a figura do árbitro, que é o que nós estamos a fazer aqui. Ele erra, ele pode ser incompetente, claro que pode. Ele pode ser mau árbitro, claro que pode. Há uns muito melhores do que outros, claro que há. Em tudo na vida, não é? Como há nos jogadores e nos treinadores, por isso é que não estão todos na primeira liga, não é? Com todo o respeito por quem está no distrital. Claro. Ou seja, há um filtro que vai sendo feito e que o erro não é necessariamente, claramente tanto prejudicial. Repara, não é prejudicial, não, peço desculpa, não é propositado. Uhum. E eu gostava muito que as pessoas percebessem isto. Por muito incrível que pareça, por muito que doa no calor do jogo, por muito que os programas televisivos, inclusive um que eu até participo, queiram promover esse disparate, tem que haver uma linha que separa a crítica técnica do ataque ao homem, porque o homem é pai, é filho, é irmão e é marido de alguém. Claro. E esse é o meu trabalho. Claro que o trabalho em televisão, num programa cujas imagens podem fomentar a polémica, porque eu tenho que dar a minha opinião sobre lances. É isso que se espera de um ex-árbitro, como tu compreendes. Claro. É o know-how técnico, mas nunca foi aquele tipo que faz o carimbo para matar. Ou seja, tente sempre partir da decisão para a explicação. E o kick-off, que tem Instagram e Facebook e YouTube e por aí fora, é exatamente nessa onda. Eu gosto, pá, eu gosto muito, pá, eu sempre achei muita graça a questão do graça entre aspas, sempre achei interessante a questão do árbitro. E obviamente que quando me irrito e digo, pá, Duarte, aquilo é penalti, porra, pá. Todos nós fazemos isso, mas... Claro, e às vezes é mesmo. Não, mas eu acho que aquilo que tu disseste bem, e por isso eu quis fazer neste trabalho aquilo é penalti Duarte, mas não é aquilo é penalti Duarte, és um corrupto. Sim. Erraste. É isso. Falhaste. Como é que é possível não veres aquilo? Isto faz parte. É isso. Sabes que eu já errei lances, pá. Isto é verdade, e gostava que as pessoas também soubessem disto, pá, porque isto é verdade. Eu errei lances em que eu depois vejo na televisão o lance e eu digo, eu não vou conseguir convencer ninguém que não sou corrupto. Porque eu estou em cima do lance, eu estou com o ângulo aberto, o lance é fácil de ver em televisão, mas eu naquele momento em campo, por erro meu, ou estava a pensar no lance anterior, sabes quando tu estás a olhar e não estás a ver? Sim, claro. Tens uma distração. É tudo ao segundo, não é? É um segundo. Ou tens um colega a falar e tu estás a olhar para o lance, mas estás a ouvir a voz do colega que fala contigo. Ou deixaste que um jogador passasse à frente. Ou limpaste o suor com a mão. Há tantos fatores de perturbação para a decisão que só quem não está lá dentro é que não percebe. E infelizmente quase ninguém está lá dentro. É mais chatice. E agora só explicares
isto do auricular e do tipo passou à tua frente e limpa, nós não temos essa noção, aquilo é uma segunda, aquilo nós só olhamos para a bola. A pessoa vê de um ângulo superior e cria a percepção que nós vemos igual. É. Duarte, o momento mais difícil da tua carreira? O fim. É? Gostou muito, primeiro porque foi inesperado. Não que não estivesse perto, faltavam 3 anos, mas porque fiz o meu último jogo sem saber que era o último. A lesão que eu tinha, que era crónica, e fui operado 3 vezes, deixou-me num estado nos últimos 2 anos em que eu já sentia que já não era o árbitro que poderia ser. Portanto, como a lesão era impeditiva em termos físicos bastante, eu tomava de volta arenas, fazia injeções, fazia infiltrações, e já estava no jogo mais preocupado em tentar não ter dores do que propriamente em acertar. Isto, obviamente, sem ter essa noção, não é? Porque a paixão era tanta, a negação era tanta, que eu vou conseguir e vou superar isto, só que já ficava mais distante, já parecia que estava a cochear, já tomava piores decisões, e há um ponto em que tu dizes chega. E há um Belenenses Moreirense para a Taça da Liga, em setembro de 2015, que sem o saber chegou. Portanto, acabei o jogo todo rebentado, o médico dá-me um diagnóstico de mais 6 meses, e eu disse, não quero mais isto para mim, chega. E isso custou-me mesmo bastante, foram 25 anos de carreira, percebes? É muito tempo. Olha, o momento que mais te marca no futebol, seja contigo, seja assistir, qual é aquele momento que ainda te arrepia hoje? Olha, foi a morte do Fer. É? Eu não estava nesse jogo, quem estava era um colega meu de equipa, um árbitro assistente. Eu estava a ver esse jogo em Itália, porque estava lá fora, penso eu, na UEFA, no hotel. Não me perguntes como, o jogo deu ou na RTP Internacional ou alguma coisa, eu vi o jogo em direto, o Guimarães-Benfica, e não estava à espera de ver uma morte em campo de um jogador que eu arbitrei dezenas de vezes, entre aspas, mas muitas vezes, o Fer, desde o Benfica, que eu conhecia bem, e aquilo, como estava longe, eu não tinha ninguém para quem me apoiar, percebes? Aquilo fez muita confusão mesmo. E a partir daí tive 2 momentos muito maus ligados a perdas. Um foi a perda do José Pratas e o outro do Paulo Paraty. Morreram os 2, infelizmente, muito novos. O Paulo, em particular, porque nós tivemos uma carreira mais paralela, o Pratas saiu mais cedo, era muito meu amigo, e eu via um tipo que era atleta absolutamente fantástico, um tipo que corria, que fazia meias maratonas, que não fumava, que não bebia, era doido por treino, era o tipo mais divertido que eu já conheci até hoje, eventualmente, muito, muito bem disposto. Ter um cancro que o deixou de uma forma tão fragilizada, tão desumanizada, foi a ele, poderia ser a mim, ou seja, houve uma identificação muito grande. E tu, quando perdes um amigo, que tu eras capaz de dizer que não tendo hábitos maus, era o último que tu ias perder com aquela doença, e começou com uma porcaria de uma lesão na perna, que ainda é mais estranho, não é? Foi por isso que se deteriorou, porque ele pensava que era uma lesão numa coxa, e só um ano depois é que percebeu que não era, e nunca foi uma lesão numa coxa, já era um tumor na perna, que entretanto se espalhou. Nós temos também as nossas perdas, percebes? E isto também serve para te dizer o seguinte, somos todos pessoas. Por trás de cada uniforme, somos aquilo que somos. Pá. Duarte, e acho que é uma forma fantástica de terminar e ter a conversa, foi muito bom. Espero que as pessoas gostem de tudo aquilo que tu falaste, porque acho que dá uma visão completamente diferente do que é o árbitro. Já o tens feito muito. Acreditem que é sincera, porque eu não minto. Não tenho dúvidas. Duarte, muito obrigado. Foi um prazer. Disponho, boa sorte para o teu projeto. Obrigada, para ti também. Obrigado.